Gente, o nome da pregação de hoje é Como Deus Age nas Nossas Vidas. Eu vou mais uma vez expor o texto de Lucas capítulo 1 e narrar em paralelo as duas histórias que estão narradas aqui em paralelo. A história de Zacarias, um sacerdote, Zacarias e sua esposa Isabel, e de Maria, uma menina, uma jovem. Ambos desfrutaram um milagre. Maria, virgem, concebeu do Espírito Santo, e Isabel, sendo estéril e velha, concebeu. Eu quero então tomar aí como ponto de partida esses dois exemplos e falar como que Deus age nas nossas vidas. Havia tantos sacerdotes em Israel naquele tempo, alguns dizem 18 mil. 18 mil. Mas por que Deus escolheu Zacarias? Havia tantas moças em Israel. Por que Deus escolheu Maria? Como que Deus age nas nossas vidas? Deus age de maneira uniforme, idêntica em todos os seus filhos? Além dessas perguntas, eu quero afirmar para você hoje que Deus levou sua obra avante por meio de pessoas diferentes, através de circunstâncias diferentes, mas todos eles tinham uma coisa em comum: fé. Fé. É a fé que nos une, não o nosso bolso. No reino de Deus há ricos e pobres, há nobres e plebeus. É a fé que nos une. É a fé. Não são as nossas circunstâncias favoráveis ou negativas. É a fé. No reino de Deus, a gente como Maria, que logo cedo teve filho. A gente como Isabel, que passou a vida inteira esperando colocar uma criança nos braços. Eu quero falar sobre isso, como que Deus age na sua vida, como Ele age na minha vida. Vamos ler então, de novo, não tem jeito, Lucas capítulo 1, versículo 8. Versículo 5. Havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote. Gente, vou tirar esse negócio aqui, não estou aguentando. Aqui. Havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada, ou seja, eram idosos. Aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus, na ordem do seu grupo, coube-lhe por sorteio, porque, tudo indica, havia muito sacerdote e não dava para todos oferecerem incenso. Então, era sorteado quem iria oferecer. Conforme os costumes do sacerdócio, entraram no santuário do Senhor para oferecer incenso. Verso 9. E aí, vou resumir para você a história, ele entra, o texto bíblico diz que um anjo se apresenta ao lado do altar e diz para ele assim: Zacarias, a sua oração foi ouvida. Ou seja, o incenso era a representação da oração. Zacarias orou durante toda a sua vida para que tivesse um filho. E ele então estava ali no templo orando por isso e dizendo: Senhor, ouve a minha voz, me dá um filho. Aí Deus diz: eu ouvi. Aí ele falou: não creio. Mais ou menos assim. Por conta disso, o anjo o puniu, dizendo: você vai ficar mudo até que essas coisas aconteçam. De fato, aconteceu. João Batista nasce, e a ordem era que o nome do menino fosse João Batista, mas a parentalhada e os fofoqueiros de plantão, que com certeza não ajudaram nem com sustagem, mas queriam dar opinião e falar o nome do menino. Não vai chamar de João Batista porque não tem ninguém na sua família com esse nome. Aí diz o texto que Zacarias pega uma tabuinha e escreve o nome João Batista, e ele então volta a falar. E o povo, diz o texto bíblico, ficou impressionado, dizendo: o que será desse menino? Essa é a história, então, de Zacarias, de Isabel e de João Batista. Verso 26, a história de Maria. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, ou na versão revista atualizada, favorecida. O Senhor está contigo. Mas ao ouvir estas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como isso pode acontecer? Poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum. O anjo respondeu:
O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Naqueles dias Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá. E entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Esse não é o tema, mas aqui a gente sabe mais um motivo pelo qual nós somos contrários ao aborto. É gente. É gente que sorri. É gente que está no seu ventre. É o que declara a Bíblia. É o que declara a Escritura, a revelação de Deus. É Deus dizendo como a gente é. Verso 2. E exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, bendito o teu fruto do teu ventre. Mas por que me acontece isto? Que venha me visitar a mãe do meu Senhor. Pois logo que eu vi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. E aí, Maria canta, o Magnificat. Verso 46. Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas para mim. O seu nome é santo, e a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Manifestou poder com seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração. Derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Derrubou? Herodes continuou no trono, César continuou no trono. É óbvio que ela não está falando aqui de algo físico, deste reino. Lembra que Jesus disse que o reino dele não era deste mundo? O que ela quer dizer com, o Senhor olhou para nós, humildes, e o Senhor ignorou os arrogantes. Nós estamos agora no trono. É óbvio que não tinha a ver com uma questão material deste mundo. Como Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. É com o fato de que aquele povo rejeitado, miserável, era o povo escolhido e eleito para receber a salvação de Deus. E é isso que importa. Ainda que sejamos pobres e miseráveis, nós somos reis. Por quê? Porque o Rei dos Reis habita em nós. É isso que a Escritura declara. Não somos miseráveis. Podemos ser como Lázaro, que saiu da sarjeta, lambido por cachorros, direto para a glória. Ele era rei. Porque nós, que cremos em Deus, o Messias habita em nós, como habitava em Maria. Verso 53, aos famintos encheu de bens, e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera, porque a salvação é de Israel, do Israel de Deus, dos descendentes de Abraão, que, como disse Paulo, são todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Esses são os filhos de Abraão. Deus veio para o seu povo. Verso 56, Maria ficou com Isabel 3 meses e depois voltou para casa. Vamos lá então, como que Deus age nas nossas vidas? Não vou demorar. Primeiro, Deus age na vida de pessoas diferentes. Nós temos aqui, em paralelo, a história do sacerdote e da menina pobre. E a gente sabe que ela era pobre, porque quando Jesus nasce, a oferta que José e Maria fizeram é a oferta dos pobres. 2 pombinhos lá. 2 rolinhas, 2 pombinhos. A menina pobre, a história da menina pobre coincide com a do sacerdote. Alguém que fazia parte da elite de Israel. Deus visita Zacarias no templo, no suntuoso templo. Mas Deus também visita a Maria na cidade de Nazaré desprezada. Lembra que quando Jesus é dito que ele era de Nazaré, alguém fala, mas de Nazaré vai sair alguma coisa boa? Deus age na vida dos mais diferentes homens. No reino de Deus, haverá homens ricos que são de Deus, e haverá homens pobres. Há homens pobres que são de Deus, e há homens ricos que são de Deus também. No reino de Deus, há espaço para o sacerdote e para a mulher que era considerada nada aos olhos da sociedade.
O que nos une é a nossa fé. É a nossa fé. Não o nosso bolso, não a nossa classe social. É a nossa fé. E nesse sentido, onde houver fé, haverá um Deus ali propício a agir na vida do seu povo. Segundo, Deus age diferente. Deus age diferente na vida de cada um, de um jeito na vida de cada um. Deus dá um filho para uma moça que nem casada era. Deus dá um filho para uma senhora que nunca teve filho. Deus não chegou atrasado na vida de Isabel e nem adiantado na vida de Maria. O que acontece é que muitas e muitas vezes nós queremos padronizar o jeito que Deus age nas nossas vidas. Deus tem que agir do jeito que a gente imagina. Deus tem que colocar todo mundo na mesma circunstância. Tome cuidado. Tome cuidado ao medir a sua vida e a vida dos outros a partir simplesmente de suas circunstâncias. Porque você poderia estar olhando para Isabel, que diz o texto, era irrepreensível, e dizer que ela estava em pecado, porque ela era estéril. Tome cuidado. Tome cuidado para não invejar o agir de Deus na vida dos outros. Porque o que a gente tem aqui nessa história? Quando Isabel recebe Maria, elas não discutem os desígnios de Deus. Elas agradecem pelo propósito do Senhor. Elas não discutem. Maria não ouve de Isabel: ei, por que isso? Você, tão nova, nem marido tem, já tem filho. Eu tive marido anos e anos e anos e nunca tive. Eu vou ficar com meu filho quantos anos? Poucos. Você vai ficar com seu filho vários e vários anos. Não, elas não discutem os desígnios de Deus. Por quê? Porque o outro lá tem e eu não tenho. Porque os meus filhos são saudáveis e aquele lá não é. Ou porque o meu filho tem uma deficiência e o outro não tem. Como que é isso? Por quê? Por que não é tudo igual? Elas não discutem os desígnios de Deus. Elas celebram os planos de Deus, dos mais variados e diferentes, se manifestando na vida de cada uma delas. É o que você precisa fazer. O encontro da virgem com a senhora estéril não é o encontro da dúvida, não é o encontro do questionamento, é o encontro da felicidade de que Deus age na vida do seu povo dos mais variados jeitos, das mais variadas maneiras, mas uma coisa há em comum ali: fé. Fé. Fé na menina, fé na senhora. Fé da senhora e fé da menina. Terceiro, Deus age na vida do povo desprezado e gente maldita. Como eu falei para vocês, lá nas outras pregações, a pior coisa que poderia acontecer a uma mulher judia era ser estéril. Uma mulher judia casada era ser estéril. Deus age na vida do povo que todo mundo considera amaldiçoado, rejeitado, desprezado, que é o caso de Maria. Uma região insignificante, uma menina, ela era uma menina. Israel já não significava nada no cenário político. Nazaré, então, mas é o nada multiplicado pelo nada, nada mais nada. Mas veja o que ela diz: derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Como que Deus se inclina onde há fé? Onde há fé? Pode haver desprezo, pode haver desgraça, pode haver sofrimento, pode haver esquecimento de todos. Mas se houver fé, há um Deus ali. Há um Deus inclinado para ouvir a oração. Você pode estar aqui agora e a sua vida deu tudo errado. Você andou por caminhos tortuosos e caminhos de pecado. E o que a Escritura declara é que Deus habita no alto e sublime trono, mas também habita com o contrito e quebrantado de coração. Deus está em toda a sua glória lá na eternidade, lá no céu. Mas Ele também está com o pecador arrependido, que ora, como Zacarias e como Maria, com fé. Fé no Deus que pode gerar uma criança a partir do nada. Fé no Deus que pode fazer a estéril ter filho. Fé no Deus que pode perdoar pecadores, que pode transformar a história das nossas vidas.
É na vida dessas pessoas que Deus age, ainda que sejam malditas e desprezadas. Quarto, Deus age propositalmente por meio da limitação humana. É de propósito. A obra de Deus não é feita no braço do homem. A obra de Deus é feita por meio da virgem. Uma virgem não pode ter filho, sozinha, sem homem, não pode. Senhoras estéreis também são incapazes de ter filhos. Deus age assim, nos fracos. Lembra quando Deus colocou em Paulo um espinho e Paulo falou: Senhor, tire-o de mim. E Deus disse: não, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Lembre-se, você se lembra quando Deus vai agir por meio de Gideão, e Deus diz: tem muita gente aí, o seu exército é muito numeroso, sou eu quem vai dar a vitória a vocês, mas com esse exército vocês seriam tentados a achar que foram vocês. Por isso, vamos limitar isso aí. 300 contra uma multidão inumerável, para que o povo tivesse certeza plena de que aquilo era obra de Deus. Com Maria e com Isabel, todo mundo tinha certeza de que aquilo era obra de Deus. Tanto é que, diante de todos os acontecimentos, quando Zacarias fica mudo, quando Zacarias pega a tabuinha e escreve João Batista e volta a falar, todos aqueles episódios, a esterilidade, a maternidade na velhice, tudo aquilo levou o povo, todos aqueles eventos, levou o povo a dizer o seguinte: o que vai ser desse menino? Há algo diferente nesse menino, nesse João Batista. Todo mundo tinha convicção plena de que aquilo ali era o agir de Deus. Portanto, as suas limitações, as minhas limitações, não são um chamado para que você pare. São um convite para que você creia, para que você confie no Senhor. Suas limitações é Deus gritando para você: olhe para cima. Quando não há mais como olhar para o lado, quando você não vê socorro em lugar algum, você está limitado por todos os meios possíveis. Não pense que Deus te abandonou ali. É Deus dizendo para você: olhe para cima, porque você não estava olhando para cima. Antes de eu permitir que você passasse por esse sofrimento e essa limitação, você não olhava para cima, mas agora você vai ser obrigado a olhar. De onde me virá o socorro? Eleva os meus olhos aos montes. De onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem de Deus. Suas limitações não são um chamado a parar, mas um convite a crer. Quinto e último princípio: Deus age por meio da fé. Primeiro, por meio da fé vacilante de Zacarias. Vacilante. Ele ora por um filho. Ele está no templo orando por um filho. E enquanto ele ora por um filho, Deus responde que vai dar um filho, e Zacarias titubeia, ele vacila. Ele diz: como? De que jeito? Porque, veja como que é vacilante a fé dele. Num segundo é uma fé absurda. No segundo seguinte, é uma fé fraca. Porque ele está ali no templo, a sua senhora, gente, é adiantada, é uma senhora, então avançada em dias, era estéril. E ele está orando, crendo que ela pode ter filho, gente. É uma fé absurda. Aí vem um anjo. Vocês já viram o anjo? Eu nunca vi. O que mais você precisa para crer no sobrenatural depois que você vê um anjo? Tem um anjo na sua casa. Aí, meu amigo, se o anjo fala assim: você vai voar agora, eu já faço assim. Você vai voar, rapaz? Eu já faço assim, ó. Tem um anjo, o que mais esse homem precisa para crer? E ele duvida. Mas que jeito? Uma fé poderosa no instante e vacilante no instante seguinte. Você já não viu isso em outras vezes? Outros lugares? Pedro. Senhor, Pedro vê Jesus andando sobre as águas. Senhor, mande-me ir. Dê a voz de comando e eu irei. É uma fé absurda. Ele cria que ele iria andar sobre as águas. Algo que Deus estava fazendo. É uma fé absurda, enorme, poderosa. E ele vai. E aí então ele está andando, e ele tinha crido, por isso que ele estava andando. Aí ele fala: não acredito que eu estou andando. E aí ele começa a naufragar.
Num instante, fé. No instante seguinte, não fé. Não fé. Muitas vezes isso acontece com você. Isso acontece com você. Você ora, você vem para a igreja, você fala, eu creio. Você vem aqui no culto, você ouve uma pregação, você fala, agora eu vou com tudo. Aí chega lá na segunda, você já fala, não vai. Não vai dar não. Não sei. E agora? O que você deve fazer? Faça como Zacarias. Faça como ele. Se a sua fé vacilar em algum momento, primeiro, aceite a disciplina de Deus. Humildemente, aceite como ele aceitou. Ele aceitou. Segundo, quando você tiver chance e aparecer uma tabuinha na sua mão, escreva. Escreva as coisas corretamente. Senhor, eu fiz errado, mas eu estou de pé de novo. Escreve isso lá, na tabuinha. Senhor, eu vacilei ontem, mas eu estou aqui de novo. Escreve isso. E Deus vai ouvir, Deus vai ler o que você fez. E aí, a gente tem também a fé de Maria. Essa sim é uma fé grandiosa. Grandiosa. A virgem conceberá, dizia o profeta. A virgem vai conceber. Eu não sei o que é maior. A fé dela para crer que ela iria engravidar do Espírito Santo, ou a fé dela para contar aos outros. Tanto é que quando ela conta, seu futuro marido, José, se organiza para deixá-la em oculto e abandoná-la. É claro, estou grávida do Espírito Santo, ela corria risco de morrer. Mas ela disse, eis-me aqui, cumpra em mim, na tua serva, a palavra do Senhor. Fé. Uma menina, uma jovem pobre, com uma fé de leão. Mas, quando a gente lê um negócio desse, grávida do Espírito Santo, ímpios dizem assim, parece folclore, grávida do Espírito Santo. Acho que foi o Porta dos Fundos, acho que foi eles, não sei, não lembro agora exatamente, mas, porque eles são ateus, fazem um vídeo, uma cena, em que o cara zomba justamente desse texto aqui. Ele fala lá, sim, grávida do Espírito Santo, Você sabe que existe uma lenda amazônica, que é a do Boto? Que o Boto, em certas épocas, se transformava num homem bonito e sedutor e engravidava meninas. Obviamente, muita gente que pulava a cerca usava essa história. Isso também foi usado para ocultar crimes contra moças. A menina não podia dizer que estava grávida de um parente. Então, foi o Boto. Tá vendo aí? Vocês querem que a gente acredite nisso? Ora, a primeira coisa a dizer a eles é que nós dizemos, né? A virgem deu à luz. A virgem. Eles zombam. Eles que creem que o peixe vira dinossauro. Eles que creem que você tem um parentesco ali com a tia Chita. Eles que creem que de uma substância do tamanho de uma ervilha, disso aí, toda a vida, todo o universo estava contido nessa substância e por meio do caos, de uma explosão, da desordem veio a ordem. Eles. Mas vocês querem que a gente creia nisso aqui? Isso aqui foi adulterado? Não foi. Em outras pregações eu já falo que isso é ilogicamente, é impossível, logicamente falando, é impossível. É impossível. Adulterados são as provas que eles deram sobre a evolução, como, por exemplo, o homem de Piltdown, que foi exposto a partir de 1912 e ficou durante 40 anos como prova da teoria da evolução e foi descoberto em 1953 como mentira. Era mentira. O elo perdido, meio macaco, meio homem. Mentira absurda. Mentira absurda. Mentira. Agora, a questão é a seguinte. Nós cremos que o mundo veio a existir por meio da palavra de Deus, por meio de um ser inteligente e todo-poderoso. É muito mais racional crer nisso? Faz muito mais sentido do que dizer que o nada
gerou tudo, que a não vida trouxe vida. Ora, para quem crê que um ser todo inteligente, todo poderoso, fez o mundo ex nihilo, a partir do nada, sim, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Mentira. Deus criou a partir do nada. É o que declara Gênesis. Para nós que cremos que Deus criou a água, é difícil demais crermos que Deus fez Pedro andar sobre ela. Para nós que cremos que Deus fez Adão e Eva do nada, que pegou Adão do pó da terra e os fez, e fez Adão e Eva. Ora, para um Deus que criou toda a matéria a partir do nada, crer que Deus soprou sobre Maria e Maria engravidou é algo pequeno, comparado com a criação, com tudo o que nós vemos. Tudo isso é grandioso, tudo isso é espetacular, é um milagre estrondoso. Maria ficar grávida, assim como é um milagre estrondoso que Deus tenha criado todas as coisas a partir do nada. É por isso que nós cremos. É por isso que nós estamos aqui. Fé. O que nos une é a nossa fé, não o nosso bolso. Entre nós, o povo de Deus, há pastor, há dona de casa, há gente rica, gente pobre. Deus age das maneiras mais variadas possíveis na vida de cada um do seu povo. Deus pega Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego e os livra na fornalha e fecha a boca dos leões. Mas em Hebreus a Bíblia declara que Deus permitiu que homens de fé morressem queimados e fossem devorados por leões. É assim. Deus usa homens e homens são usados por Deus para orar e pessoas ressurgem dentre os mortos. Mas Hebreus também declara que pela fé homens suportaram a morte. Deus age dos mais variados jeitos na vida do seu povo. Mas uma coisa é certa: aqueles que fazem como Maria e Isabel, que celebram a graça de Deus, ao invés de questionar os desígnios de Deus, esses saltam de alegria. E é o que você deve fazer hoje. Afinal, como que Deus age nas nossas vidas? Eu não sei. Ele faz cada dia de um jeito novo. Mas eu sei que Ele faz. Eu sei que quando a senhora estéril, que pensava, eu fui esquecida. Não, ela não tinha sido. Era importante que ela fosse estéril a vida inteira. Era importante aquele sofrimento, para que os propósitos de Deus acontecessem e o povo entendesse que aquela gravidez era diferente. Deus também age então na Virgem. Deus age dos mais variados modos na vida do seu povo. Você crê? Vamos ficar de pé?